Marco, quanto tempo em média demora para terminar o seu curso e começar a ilustrar profissionalmente? Desde já agradeço. Eu não tenho curso, então não sei exatamente sobre o que você está falando. Mas eu nunca vou vender o sonho de que você vai fazer um conteúdo, você vai estudar um conteúdo meu e você vai sair trabalhando. Eu não acredito nisso. E se alguém te falar isso, essa pessoa está vendendo sonhos. E isso é uma coisa muito errada de se fazer, na minha opinião. Vender sonho, você está mexendo com a expectativa das pessoas, está mexendo literalmente com o sonho das pessoas, e isso pra mim é inadmissível. Eu não sou fiscal de sonho, cada um pode sonhar o que quiser, mas eu não tenho que falar com o que você vai sonhar, entendeu? Eu não tenho que criar promessas vazias, falsas pra te vender um produto. Eu nunca faria isso. Não. Mesmo assim, os vídeos para os membros não são conteúdo de formação técnica que você vai fazer um currículo do começo ao fim e você vai estar preparado para a indústria. Eu não acredito nisso também. Então, não vou cair nessa armadilha, perdão. O que eu acredito que a área de membros faz é o que o Emanuel falou ali, ó. É um complemento a outros conteúdos que você vai acessar. Eu não consigo fazer uma formação acadêmica, uma formação técnica, cobrando R$19,90 das pessoas. É impossível. Você entendeu o que eu quero dizer? Se essa é a sua expectativa, não assine a área de membros. A área de membros é um complemento a uma comunidade que vai te auxiliar em outros cursos, outros conteúdos que você vai fazer, que você vai estudar. Então pode ser um bom complemento se você estiver fazendo um curso que não oferece uma comunidade. Às vezes você quer participar dos grupos de estudo para ampliar um pouco seus horizontes, conhecer pessoas novas. Você pode querer ter uma noção do mercado baseado na minha visão. Aí pode ser interessante, dependendo. Você assistir os meus vídeos, para você entender melhor como funciona uma mentalidade para estudo. Mas eu nunca venderia uma ilusão de que você vai participar da área de membros e em 2 meses você vai estar contratado, ganhando em dólar. Isso quem faz é charlatão. E eu falo com todas as letras, charlatão mesmo, velho. Mas assim, dito isso, algo que você pode com certeza considerar, vamos supor que você pega para estudar e você quer saber mais ou menos quanto tempo você deveria estudar antes de começar a trabalhar. Eu sempre parto daquele pressuposto de que o estudo de arte, estudo de pintura, de ilustração, ele deve se assimilar a qualquer outro estudo. É um estudo assim como advocacia, tá ligado? Como psicologia. Ou seja, para você trabalhar com esse tipo de coisa, demora muitos anos. Só de formação, você teria ali de 4 a 5 anos para você se formar em um desses cursos. E essa é só a introdução a um mercado. Para você se inserir no mercado, vão aí pelo menos mais uns 2, 3 anos. Para você se estabelecer no mercado, né? Começar a trabalhar. Geralmente é essa conta que eu faço. Você deve considerar o estudo de arte como se você estivesse fazendo uma faculdade e levar a sério da mesma forma se você estivesse pagando para fazer uma faculdade, tá ligado? Então é muito tempo de estudo, muito tempo dedicado, não é uma parada fácil. Especialmente se você for fazer sozinho, né, por conta. Tipo, baseado em livros, baseado em cursos gratuitos e tal, ou cursos baratinhos. É muito difícil. A não ser que você pegue um curso ali de formação mesmo. Mas mesmo assim, você tem que entender que esses cursos de formação, eles são só uma porta de entrada para o mercado, né? Você ainda vai ter que aprender muita coisa, vai ter que capinar muito mato antes de começar a trabalhar ganhando bem, sabe? Então eu considero ali uns 8 anos, 7, 8 anos para você começar a se estabelecer no mercado depois de estudar muito, né? Então eu tô sendo bem sincero, bem transparente com você, tá? Não é uma parada fácil, é super difícil. E não estamos vivendo numa fase muito fácil também do mercado em si. É difícil, bem difícil. Espero que eu tenha sido claro, assim, que não tem problema a sua pergunta, tá? De forma alguma. Mas é só pra gente alinhar as expectativas, porque tem muita gente, como eu disse, né? Tem muito charlatão na internet que fica te prometendo um monte de coisa se você der dinheiro pra essas pessoas. E eu não vou prometer nada disso. Alinhar a expectativa é a melhor coisa pra gente ter uma comunidade saudável. Que eu pretendo estar aqui por muitos anos. Eu não pretendo estar aqui só pra bater carteira e vazar. Eu já estou aqui há muitos anos, né? Essa é a minha filosofia. Marco, na terça-feira você comentou que no processo de pintura é bom começar pelas pinceladas suaves e depois colocando pinceladas mais duras na área de interesse. Poderia explicar um pouco mais? Cara, eu acho que para explicar isso certinho, eu precisaria dar uma aula sobre edges e valores, né? Porque não adianta só eu falar que você tem que usar um pincel específico, não é isso, é o conceito mesmo, sabe? Que é um conceito um pouquinho mais amplo, que eu não consigo explicar aqui rápido. Mas, essencialmente, eu parto daquele conceito de que quando você observa alguma coisa, você olha para um objeto, você pode fazer esse teste agora. Pega um objeto que está na sua mesa
e olha para ele. Se você estiver olhando para um objeto, você vai perceber que toda a sua visão periférica ela está desfocada, ou seja, ela tem transições mais suaves, se a gente considerar isso, né? Então é como se o contraste abaixasse um pouco e ela ficasse desfocada. Isso seriam transições suaves. O que está em foco, o que está sharp, o que a gente tem de transição dura realmente aqui? A gente tem o elemento que está em foco, o objeto que está em foco. Então, em uma ilustração, quase em todas as ilustrações, quase todas as cenas que a gente estiver observando, a maior parte daquela cena ela vai estar desfocada, entre aspas. Ela vai estar com transições suaves. Porque a gente não vai estar focando em tudo. Nosso olho não é feito para focar em absolutamente tudo, né? A gente vai olhar para um ponto focal, aquilo vai ficar sharp e o resto vai ficar mais desfocado. Então, se a gente colocar numa proporção 70-30, que não é uma proporção exata, mas é só para você entender, é como se 30% fosse focado realmente, sharp, super sharp, e 70% é mais suave. Ou seja, é muito mais fácil você começar pelas transições suaves e só trazer detalhe naqueles 30% do que você trazer detalhe em toda a sua ilustração e depois tirar as informações colocando em blur e tal. Cada pessoa vai ter um método para pintar, mas eu acho que dessa forma é muito mais interessante de você fazer uma pintura. Isso não quer dizer que você tem que usar aerógrafo na pintura o tempo todo. É para você começar a pintura de uma forma mais solta, e isso também passa a impressão de transição suave se você usar pincéis grandes, de uma forma solta, com baixo contraste, ao invés de você ficar trazendo informação e detalhe em tudo, porque desse jeito você vai perder muito tempo. O jeito mais eficiente para mim é começar pelo 70% ali, ou sei lá, 100% pincéis grandes, mais solto, e você vai afinando e trazendo sharp e trazendo detalhe e mais contraste só onde você quer chamar atenção, entendeu? Então, quando a gente fala de edges, a gente não tá falando só de tipo, ou aerógrafo ou é pincel redondo. Não, a gente tá falando de distâncias, a gente tá falando sobre contrastes. Não tem como você falar de edge sem falar de valores. Então, é uma explicação mais profunda, mas a essência é essa. Faz esse teste aí, pega um objeto, qualquer objeto na sua mesa aí e olha para ele. É claro, isso vai ficar mais evidente porque você está com o objeto próximo. É fácil de você desfocar o resto, né, da visão periférica. Ele fica mais evidente esse efeito. Mas se você estiver olhando para uma paisagem, entenda que mais coisas vão ficar em foco porque a paisagem não está na tua cara, assim, né? Não está próximo de você. Quando você aproxima os elementos, as coisas vão ficar mais desfocadas naturalmente. Quanto mais distante o elemento tá, esse efeito é reduzido, mas ele ainda existe. E isso funciona para fotografia também, tá? Se você traz um elemento próximo da sua lente e você consegue fotografar ele, é assim que você consegue fundos mais desfocados. É o mesmo conceito aplicado do nosso olho na fotografia. Então você pode ver que, geralmente, quando eu vou fazer uma pintura direto na mancha, assim, eu começo com pinceladas bem grandes. Por quê? Elas, primeiro, não vão me dar muito detalhe, muita informação. Mas, ó, essa pincelada, por exemplo, a gente tem uma distância de uma transição dura, que seria essa aqui, né? Que é uma transição curta, de uma cor para outra, né? De um valor para outro. Ela tem uma transição longa, onde ela vai perdendo um pouco de opacidade. Então eu começo dessa forma e aí eu vou trazendo a nitidez e detalhes e sharpness, não só pensando nas transições, mas também diminuindo o tamanho do pincel para deixar essas transições ainda mais duras. Quando você diminui o pincel, você consegue naturalmente transições mais duras, tá? Porque é como se fosse o leque de um aerógrafo. Quanto mais longe você está com o aerógrafo, mais disperso é aquele leque, né? Mais aberto é o leque, mais suave fica a sua transição, porque a distância entre um valor e outro é muito mais longa. Se você aproxima o aerógrafo, você diminui, você encurta essa distância trazendo transições mais duras. Por isso que eu falei anteriormente que aprender a aerografia me ajudou muito a entender até o pincel suave no digital, sabe? É um assunto que complementa o outro. Beleza? Tá respondido? Ô, essa explicaçãozinha vale seu like e subscribe nesse canal, hein, meu? Compartilha com seus amigos aí. Adiciona na sua lista de favoritos, de lista de playlists aí, meu. Victor Oliveira, existe alguma desvantagem em pintar as ilustrações sempre em grayscale antes de ir para as cores, tirando o tempo? Ter esse hábito seria ruim? Eu não gosto de ensinar pintura digital a partir do grayscale. Eu não gosto muito, assim. Nesse método, né, de você fazer o grayscale e depois colorir. Eu acho que ele é um método bem limitado se você não sabe teoria de cor. Eu acho que quem é mais avançado e usa esse método, quem já está fazendo isso há mais tempo, usa esse método porque acelera bastante a produção, né? Em vários momentos, você fazer uma escala de cinza ali e depois colorir, você
corta muitas etapas, né? Só que para quem tá aprendendo, eu acho que acaba dificultando mais a vida a longo prazo do que ajudando. Mas esse sou eu. Eu conheço vários professores que usam esse método e a galera gosta. Mas eu não gosto. Não acho que o conhecimento fica muito solidificado ali, sabe? Eu acho que parece um macete só. E aí, macete pra mim, geralmente eu encaro como muleta, né? E aí a muleta, ela tá pra te apoiar em algumas coisas, mas ela não vai servir pra todos os momentos, né, do trabalho. Sei lá. Muita gente discorda de mim nesse ponto, viu? Você acha que 3D não é muleta? Ah, eu acho que não. Porque o 3D ele vai entrar só pra auxiliar em coisas muito pontuais, né? Por exemplo, perspectiva. Vai estar ali pra te ajudar a fazer a perspectiva correta do seu desenho e tal. Do seu cenário, etc. Só que pintar em grayscale, você tá falando da imagem como um todo, né? Se você não souber composição tonal, o grayscale não vai fazer por você. O 3D, ele faz a perspectiva por você. Então, nesse sentido, ele pode até ser considerado uma muleta, mas ele vai resolver um problema muito específico e ele realmente resolve o problema. Quem pinta a partir do grayscale e não sabe o que está fazendo, está evidenciando um grande problema. Tipo, tá evidenciando para todo mundo que você não sabe o que você está fazendo. E fica muito gritante. Muito, muito, muito gritante. E eu acho que se você ensina a partir de da cor e ensina outros processos de pintura antes disso, para a pessoa solidificar o conhecimento, a pessoa ela vai entender melhor para que serve o grayscale depois, entendeu? Mas como eu disse, se for um artista experiente usando o grayscale, aquilo ajuda muito. É muito bom. Porque, de novo, vai cortar etapas, que é a mesma coisa que o 3D faria. Porque, tipo, o 3D ele não é um macete. O 3D é o 3D, é aquilo. A pessoa vai ter que construir o 3D ainda e a perspectiva vai ficar correta. Então não tem... Eu não vejo desvantagem em usar o 3D para arrumar a perspectiva, por exemplo, ou mapear sombras e etc. Mas é uma pergunta interessante. Dá pra gente ficar debatendo isso aqui. Still Life é bom para desenhar sem pintura? Com certeza. Cara, especialmente se você estiver aprendendo perspectiva, Still Life é muito legal. Porque você pode aprender muito de altura do observador, linha do horizonte, etc. Variando a sua posição. Então, pega um caderninho, coloca um objeto na mesa, desenha ele de um ângulo, tipo de cima. Aí depois você abaixa a sua cadeira ou pega uma cadeira mais baixa e desenha ele mais de frente. Isso vai te ajudar muito a entender essa relação de altura do observador. Não precisa finalizar muito o desenho, tipo... Esses desenhos não servem só para você fazer um acabamento final super bonito, uma pintura polida, não é para isso, é para você aprender alguma coisa. Então, tenta fazer esse exercício, varia a altura do observador, que é você no caso. Desenha o seu cômodo, tipo a estrutura do seu cômodo. Tenta desenhar puxando algumas linhas de ponto de fuga e encontrar essas linhas de ponto de fuga e ao mesmo tempo tentar entender como que você coloca, por exemplo, como que você encontra a altura da porta e faz a relação dessa porta com a janela. Esse tipo de coisa que é o que você vai usar no dia a dia, que são coisas que você não vai aprender só desenhando caixa, sabe? Tô falando de perspectiva de desenho especificamente, mas você pode usar esse pensamento para qualquer outro tipo de conhecimento que você quer aprender. Valor, cor, medição, edges. Esse efeito de Canva real é a textura do pincel ou efeito na camada mesmo? É o meu monitor. Eu troquei o vidro do meu monitor para um vidro texturizado que simula uma tela. Então, quando eu faço pintura nele, fica parecendo pintura a óleo. Louco isso, né? Pensa nisso. Tá no pincel. Não é nenhuma camada. Essas camadas em cima aqui são só um sharpness. Muda nada. Tá? Ó, de perto aqui, ó. Vou tirar as camadas de cima. O pincel tá aqui ainda. Ele só é evidenciado porque eu estou usando uma layer de sharpness, que eu posso ensinar como é que faz, e uma layer de ruído, de noise. Cara, que otário. Ô, vai com calma aí, eu sei que sua esposa é designer de interior, viu, VSB Ilustra? Não vem me xingando aqui no meu chat não, beleza? Ó, então pra quem não pegou, nas outras lives eu vou ensinar como é que faz o sharpness que eu uso. Você pode usar qualquer outro tipo de sharpness, mas o que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Shift V, Ctrl Shift C, para você copiar a imagem, todas as layers no mesmo lugar. Ou você pode duplicar tudo. Deve ter algum atalho que faz isso direto. Mas enfim, pega tudo aqui. Nessa layer de cima, você vai usar filtro, vai em filtro, outro e high pass. Eu não sei a tradução para português. Filter, other, high pass. Eu uso um radius de 3,5 até 4, 5 aqui. Não precisa de muito, tá? Dá ok. Ele vai criar essa layer que basicamente ele evidencia alguns contrastes
especialmente nas áreas escuras com highlight, né? Então, principalmente highlight vai dar uma evidenciada. Não exagera. Aí você tem duas opções. Ou você coloca essa camada em hard light, ou você coloca ela em overlay. Você pode testar outros formatos, mas o hard light ele vai dar mais contraste. Ele puxa a nitidez, muito mais do que o overlay. Isso depende do seu gosto, depende da imagem. E aí você controla, talvez tirando um pouquinho do preenchimento, né, do fill, você pode controlar o quanto que você quer. Ó. Isso para pintura que tem textura funciona super bem, porque ele dá uma puxada na nitidez da textura, entendeu? Tenta usar isso na sua próxima imagem, eu tenho certeza que vai funcionar bem. E aí uma coisa que eu gosto de fazer para complementar e tirar essa cara de digital da pintura é criar uma layer nova, pinta ela de cinza 50%, para você ter certeza que o cinza é 50%, que ele não vai mexer em nenhuma tonalização da sua imagem, você pode entrar aqui no Color Picker, né? Acho que é no B aqui. Beleza. É no B aqui, viu, galera? No HSB você coloca 50. Não é no L. Preenche a layer com essa cor, que é um cinza 50%, e coloca ela em overlay. O que isso faz? Faz com que, se essa layer estiver em overlay, ela não vai influenciar em nada nos valores da sua imagem. Certo? Então a gente tem literalmente uma layer que não faz nada. Mas vem aqui em filtro, noise, adiciona ruído, add noise. Ó, adiciona esse ruído aqui, ó. O amount, sinceramente, você tem que testar para ver o que funciona para você. Pode ser 100%, 120%, enfim, tanto faz. O importante é que você diminua o preenchimento para tipo menos de 20%, tipo uns 15% e tal. Ele vai criar esse ruído a mais que traz uma certa textura que eu gosto para as minhas imagens. E eu uso isso para muita coisa. Toda imagem que eu fazia para clientes, Supercell e tal, eu sempre tinha essa layer por cima de tudo, que era uma layer cinza preenchida com ruído. Eu sempre crio essa layer. Eu gosto muito do efeito que ela gera. Ela tira aquela carinha artificial do digital, entendeu? Para preencher a camada de cinza 50%, tu aperta Shift F5. Aí você dá Fill 50% Gray. Nossa, aí você amassou, hein, Márcio? Obrigado, viu, Márcio Ribeiro? Então fica a dica aí, ó. Perfeito. Enfim, eu sempre uso isso, tá? Eu faço as coisas do jeito mais rudimentar possível, porque eu não conheço todos os atalhos do Photoshop, tá? Mas com certeza tem atalho para você duplicar todas as layers e deixar uma layer por cima de tudo. Ctrl Shift Alt E. Aí, Ctrl Shift Alt E, você duplica todas as layers e cola em cima de tudo. Mas isso é o que eu uso para finalizar uma imagem aqui dentro do Photoshop, mas dá para você fazer isso em outros programas também. Por exemplo, no Affinity, essa layer que eu mostrei para vocês, que é o High Pass, isso é uma layer de ajuste. Então, metade do caminho já foi percorrido. Tem no Krita o High Pass? Não sei, deve ter, cara. Mas se não tiver o High Pass, usa um Sharpen. Eu gosto de colocar um pouquinho só de Sharpen nas imagens. Esse foi um corte que está disponível na íntegra lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o link aqui para você poder conhecer. E embaixo eu vou deixar um link de um outro vídeo que talvez você possa se interessar. Não se esqueça de conhecer a nossa área de membros lá no nosso canal principal, que financia esse projeto aqui no YouTube. E você pode conhecer todos os benefícios no site alaprimes.com.br. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.